Amados, depois do desafio do Carmelo, em que Deus honrou Elias ali, enviando fogo do céu, consumindo o holocausto e matando os profetas de Baal, Elias ele foi ameaçado de morte. Ameaçado de morte, Elias então parte para o deserto, caminho de um dia, e ali Elias vai se colocar debaixo de um pé de zimbro, e Elias vai pedir a morte a Deus, dizendo: basta, Senhor, porque não sou melhor do que meus pais, mas tira a minha vida. Elias ali, diz a Bíblia, ele vai dormir e vai receber a visita de um anjo que leva pão assado sobre brasas e uma botija de água. O anjo ordena para Elias: levanta, come e bebe. A Bíblia diz que Elias então, ele vai comer daquele pão, beber daquela água, mas ele vai voltar a dormir. Mais uma vez o anjo acorda Elias e diz: levanta, come e bebe, porque muito comprido será o teu caminho. Mais uma vez a Bíblia diz que Elias, ele come daquele pão, ele bebe daquela água, e ele vai caminhar 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Só que para ali se colocar dentro de uma caverna, ou seja, do zimbro para a caverna. No zimbro, Deus enviou um anjo, mas na caverna o próprio Deus foi atrás de Elias. E a voz de Deus vai bradar dentro da caverna, dizendo: o que fazes aqui, Elias? Elias então ele vai questionar: Senhor, tenho sido eu em extremo zeloso para contigo, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e os teus profetas mataram a espada, e somente eu escapei, e agora querem me tirar a vida. A Bíblia Sagrada diz que Deus chama Elias para fora da caverna, e Elias ele vai contemplar 3 manifestações: fogo, vento e terremoto, mas em nenhuma delas estava o Senhor. Mais uma vez a Bíblia Sagrada diz que a voz de Deus mais uma vez brada sobre Elias, dizendo: o que fazes aqui, Elias? Diz a Bíblia, uma voz mansa e delicada. Mais uma vez Elias vai questionar: Senhor, tenho sido eu em extremo zeloso para contigo, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, e os teus profetas mataram a espada, e somente eu escapei, e agora querem me tirar a vida. Amados, nós aprendemos muito com essas 3 manifestações: vento, fogo e terremoto. Vento, fogo e terremoto se fala de provações, se fala de lutas, se fala de batalhas, se fala de dificuldades. Quando se fala de vento, quem não se lembra quando Jesus estava ali dentro do barco com seus discípulos, e diz a Bíblia que Jesus ele estava dormindo na polpa do barco, quando de repente sobreveio uma grande tempestade, um grande temporal, um grande vento. A Bíblia diz que agora os discípulos, amedrontados, com medo, eles foram acordar Jesus. Jesus levanta e diz para eles: homens, vós tendes pouca fé. E naquele instante ali Jesus ordena ao vento e ao mar. Quando Jesus diz: aquieta-te, ó mar, acalma-te, ó vento, e diz a Bíblia que sobreveio uma grande bonança. Nós aprendemos aqui, amados e queridos irmãos, que Jesus, ele como homem, ele sentiu sono, mas como Deus, ele é o guarda de Israel que não dorme. E se o Senhor não guardar a casa, diz a Bíblia, que em vão vigia o sentinela. Nós aprendemos aqui que, como homem, Jesus dormiu na polpa do barco, mas como Deus, ele estava
no controle. Não deixa Jesus sair de fora de sua embarcação, porque pode vir a luta que for, pode vir o vento que for, mas Jesus estando dentro de sua embarcação, a certeza que você tem é que você vai passar por este vendaval, você vai passar por este temporal, mas lá no final você vai receber a sua vitória. Quando se fala de fogo, por que não lembrarmos aqui da passagem de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que na Babilônia foram lançados por Nabucodonosor, por não se curvarem diante da estátua que este fizera na fornalha de fogo ardente. Mas quem apareceu na fornalha? O quarto homem. Que este quarto homem, uma manifestação de Jesus de Nazaré no Antigo Testamento. Jesus está dizendo, meu, que não importa a prova de fogo que você está passando, Ele está contigo dentro desta fornalha e nada irá te consumir. A prova de fogo que você tem enfrentado não vai te consumir. Mas quando se fala, meu irmão, minha irmã, de terremoto, logo nos vem à memória quando Paulo e Silas, eles se encontravam naquela prisão por causa do evangelho que eles estavam pregando. A Bíblia diz que por volta, se aproximando à meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. E de repente sobreveio um grande terremoto este, louvado seja Deus, que destruiu as cadeias, as prisões que estavam ali prendendo os servos de Deus. Aqui Deus está falando que não há nada neste mundo que irá aprisionar a tua chamada, nada neste mundo que irá aprisionar o teu ministério. Deus é contigo no meio deste vento, Deus é contigo no meio deste fogo, Deus é contigo no meio deste terremoto. Quando Deus, ele mostra a Elias essas três manifestações, quando Elias se coloca ali na porta da caverna, era Deus dizendo: Elias, caverna não é lugar de profeta. Elias, eu te chamei para você ter a liberdade de profetizar. Eu quero declarar, meu amado irmão, nessa noite, Deus ainda tem algo glorioso contigo nesta terra. Deus investiu muito em Elias, e Deus investiu muito em você, meu irmão. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Que fazes aqui, Elias? Elias, você já tem enfrentado coisas muito piores do que essa que você está enfrentando, e você não se abalou, Elias, porque isso agora, escuta, meu irmão, nós estamos vivendo a última instância da igreja na face da terra, e não é tempo de parar, não é tempo de desanimar. Deus ainda tem algo conosco na face desta terra para que venhamos cumprir, que você venha receber essa palavra nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém.